pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar as funções inorgânicas dos óxidos. E hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos óxidos. Começando com os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Esses outros óxidos a gente vai deixar para as próximas aulas. Tá ok? Então vamos lá. Os óxidos ácidos ou anidridos, eles são alguns óxidos que podem ser obtidos a partir da desidratação, ou seja, a retirada de água de ácidos. Esses óxidos eles têm um comportamento químico intimamente relacionado ao ácido do qual provém, e eles são chamados de óxidos ácidos ou anidridos. Se você observar esse exemplo aqui do ácido sulfúrico, se você retirar uma molécula do ácido sulfúrico, você vai obter o trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. Esse exemplo, se você tirar uma molécula de água desse ácido aqui, você vai obter o dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso, ou seja, os óxidos ácidos eles podem ser obtidos a partir da desidratação de ácidos, ou seja, você retirar uma molécula de um ácido, uma molécula de água de um ácido e formar o oxiácido. Esse exemplo assim do ácido nítrico. Se você retirar uma molécula de água desse ácido aqui, você vai formar o trióxido de nitrogênio ou anidrido nitroso. Se você analisar as seguintes equações químicas, elas representam o quê? Os óxidos ácidos reagindo com água. Se você reagir o trióxido de enxofre com água, você vai gerar o ácido sulfúrico. Se você reagir o dióxido de carbono com água, você vai gerar o ácido carbônico. E se você reagir o pentóxido de nitrogênio, você vai reagir com água, você vai gerar o ácido nítrico. Ou seja, se você observar, trata-se exatamente do oposto do processo de subtração de água que nos leva a descobrir essa fórmula do anidrido, ou seja, do óxido ácido. Óxidos ácidos eles vão reagir com a água formando um ácido. Tá certo? Se você pegar esse óxido ácido aqui, reagiu com água, formou um ácido. Essa é uma das primeiras definições, uma das primeiras características dos óxidos ácidos. Ao analisar essas equações de algumas reações de óxidos ácidos com base, nós vamos ficar atento aqui. Esse é um óxido ácido que ele vai reagir com a base, formando um sal e água. Por que ele é considerado um óxido ácido? Ou seja, porque ele possui características de ácido. Esse óxido ácido aqui ele corresponde ao ácido sulfúrico. Esse Na+, ele é o cátion dessa base aqui do hidróxido de sódio. E esse grupo aqui, que é o grupo sulfato 2-, que é o ânion, ele corresponde ao ânion do ácido, ou seja, o ânion desse ácido aqui. Sempre a mesma coisa. Vem o oxiácido, que é o dióxido de carbono, reagindo com o hidróxido de cálcio, que é uma base, vai gerar o carbonato de cálcio, que é um sal, e água. Esse dióxido de carbono ele corresponde ao ácido carbônico, e esse Ca2+, que é um cátion, ele corresponde ao cátion da base, que vem esse cátion aqui. E esse grupo, que é o carbonato, ele corresponde a um ânion do ácido, ou seja, esse ácido aqui que viria aqui. A mesma coisa acontece com esse processo aqui, que é o pentóxido de nitrogênio, reagindo com uma base, que é com hidróxido de sódio, vai gerar um sal e água, que vai ter um cátion da base, que vai corresponder a essa base, e vai ter um ânion do ácido, que corresponde, esse ânion aqui corresponde ao ânion que corresponderia ao oxiácido. Se você observar, fica evidente o quê? Que esse tipo de óxido ele possui características ácidas, ou seja, ele está reagindo com a base formando um sal e água. É a mesma coisa de um ácido. Um ácido reage com água formando sal e água e pode ter a reação de neutralização total ou reação de neutralização parcial. Uma vez que ele reage com bases, ou seja, você verifica o quê? Que o sal formado ele possui, esse sal formado aqui, esses 3 sais formados, eles vão possuir um cátion da base,
esse cátion aqui da base, cada um possui, e ainda eles vão possuir um ânion do ácido que corresponde ao óxido do ácido, ou seja, esse ânion corresponde a esse óxido ácido, esse ânion aqui corresponde a esse óxido ácido, e esse ânion corresponde a esse óxido ácido. Ou seja, nós podemos definir o que? Óxidos ácidos, ele reage com bases formando o que? Sal e água. Essa é uma das definições dos óxidos ácidos, essas são as características que eles possuem. São alguns exemplos: o dióxido de carbono, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, o pentóxido de dicloro. Os óxidos básicos, eles são contrários, ou seja, eles possuem características básicas. Os que mais nos interessam são os de metais alcalinos e os de metais alcalinos terrosos. Tais óxidos eles podem ser encarados como quê? Como resultado da desidratação dos respectivos hidróxidos, ou seja, de modo similar ao que fizemos com os ácidos, você vai tirar uma molécula de água de uma base. Se você tirar uma molécula de água da base do hidróxido de cálcio, você vai gerar o óxido de cálcio. Se você retirar uma molécula de água do hidróxido de sódio, que é uma base, você vai gerar o óxido de sódio. Acho que vocês perceberam, né? Naquela outra aula que eu falei também sobre a nomenclatura, diferentes nomeações para esses óxidos, mas nós vamos discutir detalhadamente em outras aulas, ok? Bom, observe o seguinte, observe essas reações químicas, ou seja, essas equações químicas. Se eu reagir um óxido básico com água, eu vou gerar uma base. Ou seja, é aquele processo inverso. Em vez de eu estar tirando uma molécula de água, em vez de eu estar desidratando uma base para transformar num óxido básico, eu estou adicionando uma molécula de água a um óxido básico, transformando ele em uma base. Esse mesmo exemplo aqui. Esse óxido aqui, que é o óxido de sódio, se eu acrescentar uma molécula de água a ele, eu vou tornar ele fazer o que? O hidróxido de sódio. E com isso, nós podemos generalizar da seguinte maneira. Óxidos básicos, eles vão reagir com água, formando uma base. Vamos repetir. Óxidos básicos, eles reagem com água, formando uma base. Essa é uma das primeiras características, umas definições. Bom, se nós observarmos agora as seguintes reações de óxidos básicos com ácidos, é o inverso dos óxidos ácidos. Esse exemplo aqui, o óxido de cálcio reagindo com esse ácido, vai gerar um sal e uma água. Esse óxido básico aqui, ele corresponde à base, que seria o hidróxido de cálcio. E esse cátion aqui, do sal, ele vem proveniente da base. Ele vem proveniente dessa base aqui, que seria o óxido correspondente. E esse ânion do ácido, que é NO3-, que esse aqui, ele vem do ácido. Tá ok? Esse óxido aqui, que é o óxido de sódio, reagindo com ácido sulfúrico, ele vai gerar um sal e água. Você vai observar o que? Esse óxido aqui, ele corresponde à base, que é o hidróxido de sódio. Por isso que ele é considerado um óxido base, ou seja, a sua base correspondente, ele se origina da base, que seria o hidróxido de sódio. Esse cátion aqui, Na+, ele vem desse óxido aqui, que corresponde a essa base aqui, que originou esse óxido básico. E esse grupo aqui, esse sulfato, que é o ânion do ácido, que esse aqui é o que vem para formar o sal também, ou seja, junto um ânion com um cátion da base com o ânion do ácido para formar o sal. Vocês observaram o quê? Que nesse processo foi percebido que o sal formado ele possui um ânion do ácido. Esse ânion vem do ácido, vem desse ácido sulfúrico aqui. E o cátion vem da base correspondente ao óxido básico, ou seja, esse cátion aqui, ele vem desse óxido básico que corresponde a essa base aqui.
Ou seja, com isso nós podemos fazer essas definições, essas características que os óxidos básicos ele reage com ácidos formando sal e água. Por isso que ele é considerado um óxido básico. Ele vai reagir com ácido, ou seja, ele vai ter todas as características de uma base para reagir com ácido e formar sal e água.